depois desse vídeo, tu nunca mais vai pensar em mentir. Porque a mentira, ela mata. Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, venderam uma propriedade. Essa propriedade era deles. Eles não tinham necessidade de mentir em questão do valor, porque não foram pedido nada para eles, nem cobrado. E eles venderam esta propriedade, tramaram entre eles. E ali, amado, eles foram depositar a parte que eles acharam por bem aos pés dos discípulos, do apóstolo. E quando ele chega lá, amado, que ele se apresenta, ele conta o que ele foi fazer e o apóstolo Pedro pergunta para ele se a verdade foi vendida pelo aquele valor. E ele confirma que sim, só que era mentira, porque a verdade foi vendida por um valor muito maior. Mas no teu coração havia maldade, havia mentira, havia engano. E ele não tinha intenção nenhuma de fazer aquilo. Mas se você olhar no finalzinho do versículo 4 de Atos dos Apóstolos, tu vai ver que um varão chamado Barnabé vendeu uma herdade e depositou aos pés dos discípulos. No capítulo 4 mesmo diz que a igreja ela não tinha falta de nada, porque ela crescia em amor. Então aquele que não tinha é como se tivesse. Porque tudo que eles tinham, dividiam entre si. Então aquele casal, vendo aquela situação, eles quiseram também fazer uma aparência, né? Viver, mostrar que eles também podiam ser humilde. Mas quando no teu coração não tinha esse propósito, quando no teu coração não tinha essa vontade, mas queria viver de aparência. E esse casal, ao vender a propriedade, eles combinam entre si em reter uma parte e depositar a outra. Mas, amado, eles erraram no foco. Eles acharam que iriam enganar o homem, quando Deus já estava no controle e vendo tudo. E eles chegando lá, que apresentam a parte do que ele vendeu, o apóstolo lhe pergunta o que, por quanto foi vendido. E ele fala, por este valor. Então Pedro disse, olha, por que deixaste o diabo entrar no teu coração? Tu mentiste não a mim, mas ao Espírito Santo. E imediato caiu e morreu. E os mancebos põem o teu corpo, sepultam, e a sua esposa em sequência entra e o mesmo acontece. Veja o que acontece com pessoas mentirosas, enganador, com pessoas que retêm aquilo que não é teu. Ou melhor, mentem porque gosta. Porque a propriedade era dele. Ele não tinha necessidade. Ele não quisesse doar, doava. Se ele não quisesse, não doava. Amado, a mentira leva à morte. Não queira viver de aparência, não queira fazer o que os outros fazem, porque você não foi chamado para isso. Cuidado, que da mesma forma que Ananias e Safira mentiu para Deus e morreu, tu também pode. Porque a mentira gera o pecado e o pecado gera a morte. Deixe Deus entrar. Deus está lhe dando uma oportunidade nesse áudio de falar a verdade. Deus está lhe dando uma oportunidade nesse áudio de se recompor. Mas se você não se recompor, tu vai ser confrontada por Deus e vai morrer. Porque o pecado gera morte.